Olá, povo querido, eu, professor Renato Carducci, novamente aqui agora para apresentar para vocês o MS Project, que é uma ferramenta, essa não gratuita, que permite que você faça planejamento de projetos em geral, tá bem? Então, para que a gente vai utilizar essa ferramenta? Aqui nós vamos colocar todas as atividades do nosso projeto, todas as previsões de entrega dos nossos projetos, famosos entregáveis de projeto. Consigo colocar tudo isso dentro de um único painel, com datas, com responsabilidades, consigo atribuir todos os recursos necessários para cumprir cada atividade, inclusive materiais, ferramentas que tenham que ser adquiridos e instalados para a equipe que está trabalhando no projeto. Eu consigo ter dentro desse ambiente do MS Project toda a previsão de escopo, de prazo, de custo, de tempo, de projeto, toda a tripla restrição de projeto que a gente costuma chamar, né, na gestão de projeto, a gente consegue gerenciar aqui dentro dessa única ferramenta. Tá? Toda a equipe de projeto estaria cadastrada aqui, eu sei exatamente o que cada pessoa está fazendo, etc. Bom, eu não estou aqui pretendendo com esse vídeo fazer nenhuma aula de gerenciamento de projetos. Eu quero mostrar a ferramenta de uma maneira bem rápida e objetiva, apresentando os principais recursos dela que vocês vão usar no dia a dia para fazer o gerenciamento das tarefas de um projeto de sistema de informação, bem? Ou de projeto de banco de dados. Muito bem. No Project aqui, dependendo da versão dele, vocês vão ter um visual diferente, ele muda bastante de uma versão para outra, tá bem? Mas os recursos são bem semelhantes. O que vai acontecer, essa versão minha é um pouco mais antiga do que a mais atual. Na mais atual, eu consigo ter painéis onde eu crio recursos humanos e recursos tecnológicos de uso do projeto, como, por exemplo, ferramentas de software, hardware, etc. Consigo cadastrar todos os recursos, consigo cadastrar o preço desses recursos em horas ou valor absoluto, caso seja a compra de um hardware ou software, por exemplo, e consigo atribuir depois esses recursos para cada uma das tarefas de projeto, fazendo com que o project então calcule o custo por tarefa e o custo geral de desenvolvimento do projeto. Nessa minha versão, ela não tem alguns desses recursos, tá bem? Também não tem alguns relatórios gerenciais que estão disponíveis nas últimas versões. Mas eu também não exploraria isso aqui nesse momento. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o básico do project. Então, quando eu abro o project, ele já traz para mim um conjunto de células aqui, colunas, parece uma planilha, né? Só que ele não funciona como uma planilha, ele é inteligente. Então, aqui eu vou colocar uma série de informações sobre o meu projeto e essas informações vão sendo usadas pelo project para fazer alguns cálculos e gráficos. Muito bem, em task, eu vou colocar aqui as atividades do meu projeto, duration, duração da atividade em número de dias, geralmente, start e finish são as datas de início e fim previstas e os predecessores são as atividades, as tarefas que têm que ser feitas antes da tarefa que está nessa linha, tá bem? São pré-condições. Muito bem, isso aqui ele traz como default, mas eu posso editar, posso criar colunas a qualquer momento, tá bem? Eu posso, em uma dessas colunas, clicando com o botão da direita em cima dela, eu posso aqui selecionar novas colunas, tá? Eu posso inserir colunas, posso esconder essa coluna, por exemplo, ela some da minha vista, mas ele não deleta, a informação fica lá dentro, é só eu reexibir a coluna que a informação volta a ser apresentada na tela, tá bem? Então você pode aqui inserir diversas colunas, quando eu dou um insert coluna, vou escolher o campo, olha o tanto de campos que eu tenho aqui de informações dentro do project, tá? Alguns importantes aqui, percentual completo, ou seja, se aquela tarefa começou, se ela terminou, se ela nem começou, custos atuais, duração, custo real, duração real, início real, fim real, né, que é o actual. Actual significa aquilo que você realmente realizou. Quando você cria o projeto, você planejou. Conforme você vai executando o projeto, você deveria alimentar os campos de actual, ou os campos de realizado, apontando o que você realmente fez. E o project vai te mostrar, vai fazer um cálculo de desvio entre o que você planejou e aquilo que você realizou, para você fazer um bom reporte de projetos. Baseline é aquilo que você planejou inicialmente, você salva como baseline. Assim que o seu plano estiver fechado com os patrocinadores de projeto, você vai em Project, salva o baseline, aqui nas opções de menu, salva o baseline do seu projeto e ele vai guardar uma memória de tudo que você planejou, aquilo nunca mais será alterado, a menos que você gere um outro baseline. Vejam que você tem a possibilidade de gerar aqui até
9 baselines de projeto, 10 aqui, 10 de baselines de projeto diferentes. Tá bem? Então, são versões do seu projeto. Cada baseline é uma versão negociada com o seu patrocinador. Tá bem? Então, você tem uma série aqui, ó, colunas de custo, tá bem? Que você pode exibir na sua tela. Vou cancelar aqui. Você também pode mudar o nome dessas colunas, estão todas em inglês. Eu dou um double clique aqui, ele abre, com o botão da esquerda, ele abre a ficha da coluna. Então, onde está Task Name, eu coloco aqui tarefa, por exemplo. Tá bem? Então, aqui está a tarefa, duração. Então, eu vou aqui na descrição e mudo a descrição dela, o título dela. Data, início, previsto, data, data, fim, previsto. Legal? Então aqui você pode editar ou inserir colunas aqui dentro. Aqui é antecessora, né? Pré-condição. Nas tarefas é que eu vou focar mais nesse momento, tá bem? Então, meu objetivo aqui é discutir um pouquinho como estruturar o seu plano de projeto através dessas tarefas que você vai documentar aqui, que vão representar o seu WBS, ou Estrutura Analítica de Projeto. Geralmente, a gente cria uma primeira linha aqui, que é o nome do seu projeto. Projeto, exemplo, Renato. Por que eu crio essa linha? Porque todas as demais tarefas que eu criar, eu vou criar embaixo dessa linha, tornando essa linha uma linha de grupo, de agrupamento. O que vai acontecer? Toda vez que eu mexer nas linhas de baixo, colocar datas, colocar durações, ele vai acumular aqui o total. Então eu vou ter sempre uma visão total de tempo, de duração, de custo do projeto como um todo, se eu criar essa linha de totalização. Se eu não criar essa linha de totalização, eu tenho essa dificuldade. Então, vamos lá. O que eu coloco embaixo da linha de totalização? Vamos discutir duas coisas aqui. Eu posso estar trabalhando com um projeto clássico, ou posso estar trabalhando com um projeto ágil. Tanto no projeto clássico, em geral, o que a gente faz aqui? Nós colocamos os nomes das fases do nosso projeto. Eu vou imaginar que eu esteja seguindo o modelo cascata. Então, eu teria aqui a primeira fase, que é a fase de esclarecimento de requisitos. Então eu tenho aqui, se eu der um double clique aqui na coluna, ele ajusta a coluna para mim. Eu vou esconder um pouquinho esse gráfico, já eu explico para vocês. Então eu tenho lá a fase de esclarecimento de requisitos, quero colocá-la embaixo de projeto. Então eu venho aqui nessa setinha verde, ó, e idento ela embaixo de projeto. Se eu quiser voltar atrás, setinha verde voltando, tá bem? Então eu coloquei ela embaixo do projeto. Então a primeira fase do meu projeto é o esclarecimento de requisitos. Aí eu vou ter uma outra fase, que é a modelagem, o desenho de software. Desenho da solução. Eu vou ter uma outra fase, que é a fase de construção. Fase de testes finais. E a fase de entrega ou implantação. E aí eu tenho um encerramento. Com as formalizações do encerramento. Tá bem? Bacana. Então, vejam, eu construí aqui uma visão cascata. Quem estiver trabalhando com o modelo clássico pode trabalhar com essa visão. Dentro de cada uma dessas fases, eu vou inserir agora New Task. Vou inserir uma nova tarefa e vou colocar aqui dentro do esclarecimento de requisitos, eu quero identificar stakeholders, patrocinadores do projeto, que serão entrevistados para levantamento de requisitos. Quero colocar esse cara embaixo da fase de esclarecimento. Então vejam, agora eu estou criando as tarefas dentro da fase de esclarecimento de requisitos. Venho aqui, New Task, clico na linha, New Task, abro um espaço. Depois que identifiquei os patrocinadores, eu vou aplicar levantamento de requisitos. Legal? Depois, New Task, eu vou validar requisitos. Aqui eu dei um double clique, ele abriu a ficha toda da tarefa, tá bem? Onde eu vou confirmar os requisitos. Excelente.
Agora vamos imaginar que a identificação de requisitos de patrocinadores eu vou levar um dia para fazer o levantamento. Aplicar levantamento de requisitos eu vou levar 7 dias úteis e validar requisitos eu vou levar 3 dias úteis. Legal? Muito bem. Vejam só que todas essas atividades estão começando aqui numa data, que é a data que eu estou abrindo o projeto aqui. E eu posso modificar essa data, tá bem? E posso também fazer o seguinte, bom, eu não vou aplicar levantamento de requisitos antes de identificar patrocinadores, correto? Uma coisa depende da outra. Então o que eu faço aqui? Eu clico na atividade mandante, que é identificar requisitos, dou um Ctrl, clico na atividade que depende dela, legal? E venho aqui, ó, tem uma correntinha, eu ligo as tarefas. Então o que aconteceu aqui? Ó, a tarefa 4, vejam, está apontando que ela depende da linha 3, ou seja, ela depende da identificação dos patrocinadores, senão ela não pode ser feita. Assim como validar requisitos, depende de aplicar levantamento de requisitos. Então eu posso clicar aqui, clicar em Ctrl, clicar na correntinha, ou posso também vir aqui direto e digitar 4. Então eu agora estou dizendo que a atividade 5 depende da 4. Veja o que aconteceu com as datas, ó, 17, 18, 27. Por quê? Ele está considerando que a atividade anterior tem que ter acabado para ele conseguir fazer a próxima. Então, a partir de agora, qualquer manutenção que eu fizer nessas datas aqui, ele vai ajustar as datas seguintes automaticamente. Isso que eu falei, que a inteligência é uma das inteligências que o Project tem. Bacana? Essa é uma visão, então, uma visão de um projeto clássico. Agora, como seria um projeto ágil? Né? Então, aqui no clássico, só para fechar, o que eu faria? No final aqui, ó, quando eu terminar o levantamento de requisitos, eu posso colocar um milestone, um marcador, né, que a gente fala. Marcador é uma entrega do projeto. Então eu tenho aqui o milestone, por exemplo, acordo de requisitos. Então eu tenho um documento, um acordo de requisitos documentado. Venho aqui e coloco 0 days. Por que 0 days aqui, 0 dias? Porque isso aqui é simplesmente uma marcação de que aqui aconteceu uma entrega de projeto. Agora deixa eu mostrar o gráfico para vocês. Opa! Deixa eu mostrar o gráfico para vocês que ele estava desenhando, que eu escondi um pouco. Olha só, explicando esse gráfico para vocês, esse aqui é o gráfico de Gantt. Ele dá uma visão gráfica em cima das atividades de projeto. Então, para cada linha do projeto, ele vai me mostrar aqui, ó. O que está em preto são linhas de agrupamento, tá legal? O que está aqui com barrinha azul são linhas de tarefas de projeto. E o que está aqui em diamantinho é uma entrega. Então, a entrega aqui, vou colocar aqui que ela depende das 5, olha lá. Só quando validar os requisitos ela será feita. Ele arrastou o diamantinho para cá. Então aqui eu tenho a primeira tarefa, que é identificar stakeholders. Se eu vou em cima aqui da caixinha, ele me mostra quando começa, quando termina, quanto dura. Depois eu vou para outra tarefa aqui, que é a tarefa de aplicar levantamento de requisitos. Mesma coisa, quando começa, quando termina, quanto dura. Depois eu tenho aqui a tarefa de validar requisitos. E por fim a entrega, o milestone, acordo de requisitos. Legal? Então eu dou uma visão gráfica para o meu cliente de como as coisas estão aqui ao longo dos meses de projeto. Bacana? Muito bem. Eu vou parar por aqui a questão do project, né? Você tem aí outras informações que você pode colocar. Uma informação interessante que eu quero mostrar para vocês, a última. Resource names, que são os nomes dos recursos. Então aqui eu vou colocar aqui recursos. Em recursos pode ser recursos humanos ou outros recursos que vocês queiram. Fundamentalmente a gente usa isso aqui para colocar o nome das pessoas que vão fazer o projeto. Então aqui você pode escrever o nome das pessoas que vão fazer o seu projeto. Todas as pessoas que você já incluiu no seu projeto depois vão ser apresentadas nesse list box. Então eu posso colocar aqui Renato. Coloquei Renato na primeira atividade. Renato já está disponível aqui no list box. Tá? Se eu colocar aqui Paula, agora eu tenho Renato e Paula para escolher nas atividades, tá bem? Então eu vou colocar assim. Vejam só, eu atribuí então uma responsabilidade para cada atividade do meu projeto. Legal? Ótimo. Então vamos lá. Esse é o projeto clássico. E no projeto ágil, como é que fica essa questão do uso do Project? A recomendação aí é um pouco diferente em termos de estruturação, porque você não tem essas fases bem definidas no projeto ágil. O projeto ágil ele é interativo e integrativo, ou seja, você vai fechando requisitos de produto, já vai desenvolvendo, vai entregando, vai fechando novos requisitos e desenvolvendo e entregando. Então, o seu projeto vai estar vivo a todo tempo, tendo os requisitos sendo discutidos a todo momento. Então, aqui no caso, eu vou excluir todas essas tarefas.
que são as tarefas de um projeto clássico. Eu vou mostrar aqui como seria no projeto ágil. Então, no ágil, nós vamos fazer o seguinte. Tenho aqui meu projeto exemplo. O que eu vou colocar numa primeira perspectiva? Não as fases de projeto, mas os entregáveis, ou seja, o Product Backlog. Então, aqui você pode ter uma primeira etapa de projeto, que é a definição inicial do backlog de produto. Legal? Que está dentro do projeto. Aqui dentro, eu vou ter também identificação de stakeholders, patrocinadores. Vou ter o levantamento de requisitos, aplicação de levantamento de requisitos. Legal? E confirmação do backlog de produto. Vou colocar mais uma tarefa aqui. Desenvolvimento ou descrição, documentação do backlog de produto. Confirmação do backlog de produto, e aqui então eu tenho backlog de produto definido como milestone. Então esse cara aqui 0, esse cara aqui vocês põem o tempo que vocês acharem necessário, 1, 7, 1, 3, 0. Legal? Pré-condição. Então, funciona da mesma maneira. Então, aqui mesmo no projeto ágil, as tarefas têm sequência entre si. Então, esse cara aqui depende da 3, esse cara depende da 4, esse cara depende da 5, esse cara depende da 6. Os recursos, né? Como eu já tinha cadastrado alguns recursos, estão aqui para mim. Eu vou colocar o meu nome em todos. Legal. E o que vem em seguida? Bom, o que vem em seguida, uma vez que você tem o backlog de produto definido, o que você vai fazer é trabalhar sprints. Então aqui o que você vai ter é uma visão da primeira sprint. Sprint 1 até a N, né? Porque você vai, assim que definir o backlog de produto, você vai fazer uma previsão de quantos sprints você vai ter no seu projeto. Aquilo que a gente já discutiu em outras aulas, né? A sprint ela vai ter um tempo fixo, é o conceito do método ágil, se você estiver trabalhando com o Scrum. E aí cada sprint, vou imaginar que tenha 15 dias, você vai tentar prever em quantos blocos de 15 dias você vai desenvolver seu projeto inteiro, seu backlog inteiro de produto. O backlog de produto é a lista de requisitos, né? Funcionais e não funcionais do seu produto. Vamos imaginar que você tem aí 3 sprints para desenvolver o seu projeto. Então você vai colocar aqui sprint 1, 2, 3. E depois, dentro de cada sprint, o que você vai fazer? Você vai abrir as tarefas, né? Então, assim como você tinha lá o backlog de sprint dentro de um painel do Scrum, aqui você vai abrir toda a visão de backlog de sprint aqui no Project. Então, aqui eu vou ter os cartões de trabalho, tá bem? Então, eu vou ter aqui a tarefa 1, que é, sei lá, modelar banco de dados. Eu tenho uma tarefa 2, criar scripts DD, né? Eu estou trabalhando com ML. Pô, então antes de modelar o banco de dados, eu quero modelar use case, por exemplo. Tá bem? Então aqui você vai criar todas as tarefinhas, passo a passo, para você criar cada um dos entregáveis do seu projeto. E os entregáveis, onde é que entra? Puxa, vamos agrupar essas tarefas então por visão de entregável, não é verdade? Então, eu estou fazendo essas tarefas todas para entregar o quê? Então, num primeiro momento, uma das coisas que eu quero entregar no meu projeto é a documentação de engenharia. Isso pode ser um entregável do seu projeto, dentro do backlog de produto, né? E essa documentação de engenharia ela vai ser atualizada toda vez que você criar um novo componente do seu sistema de informação. Então aqui, por exemplo, a modelagem de UC e banco de dados, eu posso colocar em modelagem de engenharia. Né? Criar script já é a parte de construção. Então aqui eu posso colocar aqui, ó, dar um new task, eu posso colocar aqui construir banco de dados. Então eu vou construir banco de dados, que não está embaixo de documentação, então eu vou tirar aqui, e vou colocar essa tarefa de construir scripts, criar scripts, dentro de construir banco de dados. Vou colocar aqui testar e executar scripts. Tarefa
3, testar scripts, e vou colocar mais uma tarefa, executar criação BD. Legal? É assim por diante. Então eu vou criar também tarefas de construção aqui dos aplicativos de software. Então se eu tenho lá criar front-end web, posso criar aqui então uma ficha, um grupo desse aqui, criar front-end web, dentro dele eu vou colocar lá prototipar o front-end, testar o protótipo, validar o protótipo com o usuário, construir a versão definitiva da página web, tá bem? Isso seria um outro conjuntinho de entregas que estariam aqui dentro da minha Sprint 1, por exemplo. Legal? Então aqui eu estou dando uma visão de método ágil, utilizando a ferramenta do MS Project, que é uma ferramenta bastante elegante para você mostrar para um cliente que não é da área de tecnologia e que teria dificuldade para entender, por exemplo, o gerenciamento de projetos com cartões Scrum, eu consigo dar uma visão aqui tradicional em cima da gestão de projeto, com datas, responsáveis, sequenciamento, entregas, visão de WBS, consigo trabalhar essa visão gerencial, seja qual for o meu modelo de gestão de projetos. Tá bem? Então, o Project é uma ferramenta muito poderosa, eu poderia ficar aqui o dia inteiro apresentando essa ferramenta para vocês, não é intuito, porque o vídeo fica muito cansativo. O que eu queria é tentar ilustrar para vocês como é que eu posso trabalhar com essa ferramenta, tanto em método ágil quanto clássico, para gerenciar o meu projeto de software, tanto quanto ao planejamento, controle da execução e reporte gerencial, tá bem? Maiores detalhes nas nossas aulas presenciais.